Olá, irmãos, amigos, servos do Deus Altíssimo Jeová, inscritos aqui no canal Acorde Desperta. Vamos falar um pouco hoje sobre a apostasia e a organização. Apostasia, né? Interessante, irmãos, que segundo aqueles que se sentem ofendidos ao serem relacionados como apóstatas, esta palavra simplesmente perde seu significado e deixa de existir, segundo suas explicações e suas defesas. Porque essas pessoas se esquecem que tal termo só pode ter significado se aplicado ao abandono da verdadeira fé segundo a Bíblia. Se a organização que acusa seus ex-adeptos e opositores possui esta verdadeira fé, é o que veremos em breve, e trata-se de uma outra questão. Abandonar uma religião falsa, irmãos, não se torna, obviamente, apostasia aos olhos de Deus. E isto é muito simples de ser entendido. Mas segundo o entendimento de alguns, até mesmo os discípulos de Cristo eram apóstatas, pois abandonaram o judaísmo e seus conceitos. Portanto, discordam da Bíblia quanto ao verdadeiro significado da palavra apostasia. Tudo se resume no seguinte: se as testemunhas de Jeová são os verdadeiros cristãos, seus ex-membros e opositores são verdadeiramente apóstatas. Mas se a cristandade for a religião verdadeira, então realmente a pequena seita das testemunhas de Jeová merece todo aquele destaque sobre o termo apostasia mencionado na Bíblia. É necessária uma organização cristã? Vejamos as diferenças entre organizados e independentes, que os seguidores aí do canal usem de discernimento. Cristãos organizados. O que são cristãos organizados? São orientados, incentivados, advertidos, ajudados e unidos na mesma maneira de pensar, de acordo com 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. E cristãos independentes, o que são? Tem como base o mandamento amar ao próximo como a si mesmo e a leitura da Bíblia ocasionalmente, todavia sem orientação, sem incentivo, advertência ou ajuda. Eles creem que não deve se submeter a nenhuma regra bíblica ou arranjo teocrático, além do mandamento citado aí de amar ao próximo como a si mesmo. Para eles não há lei, mas creem que a fé em Jesus e o amor ao próximo sejam necessários para a salvação. Resta saber se tais pessoas possuem a fé que envolve obras, o sacrifício de louvor e, enfim, o genuíno amor ao próximo, que envolve, dentre outras coisas, o conhecimento exato, a humildade, a submissão à fraternidade, o altruísmo e a pregação das boas novas, de casa em casa e publicamente. Agora, deve-se abandonar a organização das testemunhas de Jeová por causa de erros do passado? Vejamos. 1874, 1925, 1975, três datas que os apóstatas gostam de ficar mencionando. Problemas, 1874, 1925, 1975, problemas pessoais de Russell, Rutherford, irmão Nor, Franz, mudanças doutrinais, denúncias disso e daquilo em mais de um século de existência. Realmente chocante. O suficiente, talvez, para que nos esqueçamos das verdades bíblicas que aprendemos e dos ensinos comprovadamente falsos dos quais nos libertamos. Será? Na realidade, acho que devemos deixar de ser cristãos, se assim for. Veja o caso desta seita, que também se dizia ser verdadeira. Quem nunca ouviu falar da seita dos Wilititas? Sim, Wilititas, bem semelhantes às testemunhas de Jeová. Numa certa ocasião, apareceu um sujeito chamado Willie Holder, que muito havia pesquisado as Escrituras e começou a estabelecer suas doutrinas, que, segundo ele, eram inspiradas pelo próprio Deus. Alguns se interessaram pelo que ele dizia e começaram a apoiá-lo, dentre eles David Lewis, um humilde, mas entusiasmado discípulo. Com o tempo, sua pregação começou a ter um tom de acusação diante das demais religiões e seu ensino parecia um tanto confuso e incompreensível para alguns. E estes se afastaram. Começava a falar em fim do mundo, salvação pela fé,
obras decorrentes do amor e esperança de vida eterna num paraíso. O pastor Willie também não ensinava trindade, nem inferno, nem alma imortal, e alguns continuavam compartilhando daquela esperança paradisíaca que, na verdade, era o que mais parecia importar. Seus primeiros fiéis seguidores formavam uma espécie de corpo governante, e alguns discutiam entre si por almejarem cargos elevados, e constantemente eram advertidos por Willie. Dentre os do corpo governante havia Jason, o tesoureiro, e Willie começou a desconfiar de sua honestidade. Embora Jason condenasse o desperdício e mencionasse o valor da caridade, Willie passou a se reunir com seus co-irmãos secretamente, pois havia acumulado uma série de processos na justiça por parte dos opositores e era visto como líder de uma seita demoníaca. Mas foi finalmente denunciado e entregue por Jason, o tesoureiro, sob as mais severas acusações, que incluíam desde blasfêmia a insurreição. Willie foi preso e posteriormente condenado à morte. O corpo governante se desfez e David Lewis, um de seus principais apoiadores, negou envolvimento com o pastor. Todos os demais se dispersaram e o movimento enfraqueceu. Chris Walter, um ferrenho perseguidor de Willie, se arrependeu do que fizera e passou a integrar e praticamente liderar os Willititas. Jason se suicidou com um tiro na cabeça e, com o tempo, os demais remanescentes continuaram a ser perseguidos, presos, torturados ou mortos. Alguns se cansaram de esperar pelas promessas de bem-aventuranças e criaram movimentos dissidentes. A profecia de Willie para o Armagedon passou a ser ridicularizada quanto à demora e à mudança de atitudes governamentais, que outrora indicavam o clímax para o cumprimento da profecia. Apesar de tudo, a seita se manteve e cresceu consideravelmente. Os grupos dissidentes passaram a venerar a imagem de Willie. No entanto, Chris e David pregavam a adoração única e exclusiva a Deus. Eis as acusações contra a seita, embora algumas não sejam oficialmente confirmadas. Envolvimento de Willie com uma prostituta. Problemas com álcool. Ensinos de homens. Charlatanismo. Espancamento. Formação de quadrilha. Desrespeito à pátria e subversão. Blasfêmia. Impertinência. Falsas profecias. Calúnias. Difamação. Roubo e muito mais. É por estas, irmãos, e outras que muitos também deixaram de ser Willititas. A história desta seita, para quem não sabe, remonta aos idos do primeiro século. O pastor Willie Holder, também conhecido por Jesus de Nazaré, um sujeito que se dizia enviado por Deus, criou uma organização constituída por problemáticos e foi traído por um de seus próprios discípulos, o tesoureiro Jason, Judas Iscariotes, um suicida. David Lewis, Pedro, na hora em que mais deveria dar seu apoio a Willie, o negou. E por 3 vezes, diga-se de passagem. Chris Walter, Paulo, que o tempo todo havia perseguido a seita em sua insanidade, disse que tinha visto o fantasma de Willie e por isso passou a apoiar a causa das boas novas. Um sujeito altamente problemático que, segundo se supõe, tinha crise de identidade, provavelmente por ser um tarado, pedófilo, masturbador compulsivo ou até mesmo homossexual, quem sabe. Apesar desses escândalos todos, seus membros remanescentes ainda hoje teimam em permanecer nas montanhas utópicas e alguns continuam a abandonar a inexpugnável Jerusalém com seu templo de razões e liberdades de expressões, Babilônia a Grande, para se juntarem aos fanáticos e iludidos montanhescos, os Willititas cristãos. Há paz e segurança. As odiernas forças militares do general Sestio Galo abandonaram o sítio a Jerusalém, mas os sonhadores Willititas não ouvem. Continuam fugindo para o tal monte de Jeová, pois confiam na profecia de Daniel capítulo 9, versículos 26, a parte B. Pois é, hoje em dia, irmãos, as testemunhas de Jeová são constantemente acusadas, difamadas, caluniadas.
E, coincidentemente, alguns dos motivos têm a ver com os supostos escândalos do passado. Os opositores são organizados, mas unidos avidamente no intuito de difamar os odiernos wilititas. As muniram das mais diversas acusações, e a principal é a de que tal seita, Atos 24:14, com tamanhas demonstrações de imperfeição, de um histórico repleto de traições e profecias supostamente infundadas, jamais poderia se auto-intitular como sendo a única religião verdadeira. Então, irmãos, meditemos. Personagens bíblicos foram retratados aqui com nomes fictícios para que durante a leitura se fizesse um julgamento não à base de seus nomes e história, mas baseando-se nas supostas acusações. Isso demonstra a cautela que temos de ter em acreditar em falsas acusações que lançam contra nossos irmãos. E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.